Olá, tudo bem com você? Eu sou Laís da Lia Contabilidade e eu quero levar para você algumas informações sobre as mudanças do Simples Nacional agora para 2018. Então, a partir do dia 1/1 de 2018 ocorreram algumas mudanças profundas no Simples, né? Mudou completamente algumas informações que a gente costumava utilizar no dia a dia. Então, eu listei aqui algumas informações que eu vou tratar aqui com você nesse vídeo. Então, primeiro assunto, investidor anjo, né? Então, com o surgimento aí de inovações no mercado, startups e tudo mais, apareceu, né, a figura do investidor anjo. Então, não se fala em outra coisa a não ser em ideias inovadoras e tudo mais. E o Simples se adaptou a essa nova realidade de empresas diferentes, empresas inovadoras. E o investidor anjo é a figura, é a pessoa que vai investir na sua empresa, né, sendo do Simples Nacional nesse caso, vai investir na sua empresa, mas não vai ser o sócio dela. Ele vai ser um investidor e vai receber como se fosse um rendimento da sua empresa pelo valor que ele investiu, certo? Então, diferente do sócio, o sócio tem responsabilidade civil, ele participa da sociedade, toma decisões. O investidor anjo, ele não pode tomar nenhum tipo de decisão junto à empresa. Ele só vai investir e esperar trazer rentabilidade para ele. Então, tem alguns limites aqui. Ele vai levar um aporte de capital para ajudar a empresa. Ele vai fazer um contrato junto à empresa para definir os valores de rendimento que ele vai receber. E ele tem o limite de receber até 50% dos lucros da empresa. Então, se a empresa deu 10 mil de lucro, ele não pode receber mais do que 5 mil de rendimento sobre aquela atividade. Então, tem esse limite de 50%, certo? E o investidor anjo, ele também tem prioridade na compra da sua empresa. Então, se de repente você vai vender a sua empresa, seu CNPJ, a sua atividade, ele vai aparecer na lista dos primeiros, como prioridade para comprar o seu negócio. A segunda alteração que eu quero trazer para você são os limites do MEI. Os limites do Simples Nacional e do MEI também. Tá? Então, é considerado uma empresa ME empresas que faturam até 360 mil por ano calendário, isso de janeiro a dezembro. Quem faturou até 360 mil é considerado como ME, microempresa. E com a mudança do Simples, alterou o limite da EPP. Então, quem faturava antes até 3 milhões e 600 mil por ano, pode faturar agora em 2018 até 4 milhões e 800 mil, que vai se manter como EPP dentro do Simples Nacional. E a empresa MEI, não houve nenhuma alteração com relação a tributos na empresa MEI. Então, o MEI continua recolhendo somente aquela taxa mensal que já vinha pagando antes, que é em média R$50. Continua fazendo pagamento daquele imposto, não há nenhum acréscimo. E alterou, a única coisa que mudou para o MEI foi o limite, que antes era 60 mil anual, hoje é 81 mil para 2018, o limite anual do MEI. A lei também trouxe algumas flexibilidades para salão de cabeleireiro. Então, se eu tenho um salão de cabeleireiro, eu posso contratar MEIs para trabalhar dentro da minha empresa, certo? E eu posso abater do meu faturamento o valor das notas desse MEI. Então, se eu faturei 10 mil reais como no meu salão de cabeleireiro e eu tive 5 mil reais de despesa com o MEI, com profissionais cabeleireiros do MEI que trabalharam na minha empresa, a minha renda de 10 mil cai para 5 mil.
porque eu abati as notas fiscais dos MEIs que eu contratei para o meu salão. Então é chamado contrato de parceria, né, do MEI, que é somente para salão de cabeleireiro, estética. A outra informação que eu quero trazer para você aqui é a forma de cálculo, né? Então a tabela o governo liberou pra gente, a nova tabela do Simples, com algumas alíquotas. E essas alíquotas, elas não são alíquotas efetivas, elas são alíquotas nominais. Então a gente precisa primeiro calcular, fazer um cálculo para descobrir a alíquota efetiva do mês, porque vai mudar mês a mês, né? Porque depende agora da sua receita bruta anual. Então, quando eu apurar o mês de janeiro, eu vou utilizar a receita bruta do ano de janeiro a dezembro de 2017. Então, eu utilizo os últimos 12 meses para apurar o mês atual. Quando eu apurar janeiro, eu utilizo os últimos 12 meses de 2017, por exemplo. Então, como muda todos os meses a receita bruta, a alíquota mensal também vai mudar, certo? Então, essas são as informações que eu queria trazer para você sobre a mudança do Simples Nacional e como descobrir a sua alíquota, né? Então, depende do seu faturamento bruto anual. Então, eu fiz alguns simulados aqui e percebi que algumas empresas diminuíram a alíquota com relação ao mês anterior. Então, essa mudança para algumas empresas foi positiva, diminuiu um pouquinho a alíquota, mas para outras aumentou um pouquinho a alíquota, mas é uma diferença muito pouca, não é uma diferença muito alta, né? Não vai aumentar o imposto da forma como a gente pode imaginar, né? Na verdade, trouxe uma pequena elevação e uma pequena queda, né? Então a mudança ela é pouca mesmo com relação à apuração de imposto. Para quem precisar, para quem tiver dúvidas, eu encaminho uma tabela, um arquivo Excel para que você possa jogar lá sua receita bruta e descobrir qual o valor da sua alíquota efetiva, para saber quanto você vai pagar no mês, certo? Então tem uma planilha bem simples, bem fácil, que vai simplificar bastante aí a sua vida, para saber quanto você vai pagar de imposto. Tudo bem? Então, mais dúvidas, entre em contato comigo, pergunta aqui no canal, no WhatsApp, que estamos disponíveis. Bom, então as informações eram só essas e muito obrigada, tá? E um recado aqui, ó, vou passar para você, é que quem não está no Simples e tem interesse em entrar no Simples, tem até o dia 31/1 de 2018, né, para fazer a opção, ou para se tornar optante pelo Simples como EPP e ME, ou para entrar como MEI, que também é possível. Então, se você quiser ser MEI, se estiver seguindo as regras do MEI, você pode ser, né? Então tem a opção aí até o dia 31/1 de 2018, que você pode estar fazendo direto pelo site, ou entre em contato com a gente aqui que a gente auxilia e orienta você. Tudo bem? As informações eram só essas então. Muito obrigada, até o próximo.